Boa tarde, obrigado por estarem aqui ainda. Todo mundo deve estar louco para ir lá para fora, né? Diante de empresas tão grandes e provedoras de tecnologias tão de ponta, eu vou começar contando um pouco de quem a gente é, e porque, né, com nomes tão conhecidos, acho que isso vai ser necessário, tomar um pouquinho o tempo de vocês para isso. A Rain Networks foi fundada em 2002, com capital 100% nacional, de uma empresa já presente no mercado de cinema, na área de pós-produção, também na área de laboratórios, que é, na verdade, uma indústria que tende a perder mercado ao longo dos anos para o mercado digital. Na verdade, no mercado de fotografia still, isso já está acontecendo, modificando muito rápido esse mercado com os grandes concorrentes. O grupo também tem uma gravadora e uma produtora. A gente, desde 2002, foi pioneiro no mercado brasileiro, no sentido de conseguir exibir conteúdo. Algumas iniciativas já existiam com empresas, com outra empresa nacional em associação com empresas estrangeiras, mas sem frequência de conteúdo. A nossa primeira iniciativa foi no Festival de Paraty, depois no Festival do Rio, no ano passado, com mais de 18 filmes exibidos lá. E a gente fez uma exibição em Sundance também, levando o Carandiru até lá, no sistema digital. A gente participou recentemente, na semana passada, da Cinema Expo, o maior evento europeu para exibidores de cinema, e deu para entender melhor como está esse mercado no mundo inteiro. Quer dizer, existe uma grande dúvida a respeito de modelo, e como eu vi aqui em algumas apresentações, aliás, na última apresentação, que chamou a atenção, quer dizer, é melhor fazer já realmente do que se espere um modelo, que a hora que o modelo estiver definido, talvez seja tarde demais para experimentar. Nós estamos hoje com 30 salas em funcionamento, com exibição constante de filmes, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Até o final do ano, Porto Alegre e Belo Horizonte. Para o ano que vem, Recife, Salvador e Goiânia e mais algumas cidades não capitais. Nesse momento, a gente está simplesmente colocando o sistema digital paralelo ao sistema híbrido para evitar que a gente traga algum tipo de prejuízo para o mercado exibidor, pela falta de conteúdo que pode ocorrer, mas onde a gente tem colocado, onde até o momento, na operação, a gente tem conseguido atingir 40%, 50% de exibição em digital. Esse número deve crescer bastante agora para o segundo semestre. A gente tem muita facilidade em conseguir o conteúdo nacional, a gente tem facilidade em conseguir conteúdo independente europeu e americano. A gente não tem acesso ainda ao conteúdo das majors. Quando eu digo majors, são os estúdios e não na verdade, a gente já exibiu o conteúdo da Columbia, já exibiu o conteúdo da Sony Classics, mas não o conteúdo dos estúdios da Sony, dos estúdios da Fox, dos estúdios das grandes majors, né? A gente, ainda em termos de festival, a gente vai de novo para o Festival do Rio. Semana que vem a gente está na exibição no Festival de Cinema Brasileiro em Nova York, no Central Park, e a Mostra de Cinema de São Paulo, talvez uma das mostras mais importantes de mercado independente, que acontece no segundo semestre. Esse é um overview aí dos nossos milestones até agora. O que acontece com o cinema digital? Bom, primeiro, muita gente às vezes até espanta, né? No meio de tanta tecnologia num evento como esse, o cinema ainda no mundo inteiro, em 150 mil salas que existem no mundo, uma película passando na frente de uma lâmpada com uma lente projetando o resultado na tela, né? Há mais de 108 anos, poucas inovações foram adicionadas a isso, quer dizer, o sistema permanece o mesmo. A gente teve adição de áudio printado na película, melhorias no som, mas a base do funcionamento do cinema ainda é esse. No cinema digital, o que muda é que é um computador processando um arquivo, decodificando um arquivo, que pode ser MPEG-2, MPEG-4, Windows Media, o novo padrão que a DCI, que são a união das 7 majors para decidir padrões a respeito de cinema, que é JPEG 2000,
Mas, na verdade, é um computador sendo decodificado e exibindo esse vídeo através de um projetor digital, semelhante em tecnologia com os projetores que estão sendo usados aqui para esse telão. A grande diferença é que, com um modelo antigo de película, um filme pesa mais ou menos, são 40 quilos em latas que têm que ser fisicamente transportados e custam, em média, $1.500 por película, por filme. Então, o que você vê hoje no cinema, você só consegue ter exibição de filmes, de trailers e de publicidades, e essa mudança toda só acontece uma vez por semana. Quem costuma ir ao cinema vê que sabe que a programação acontece a semana toda, até pela dificuldade em se modificar o conteúdo que está sendo exibido naquela sala. Então, a gente até percebe uma grande ineficiência do espaço físico, que está lá com uma pouca frequência de conteúdos novos. Com o digital, a gente sai desse modelo por semana e vem para um modelo que a gente pode ter sessões diferentes, conteúdos diferentes a cada sessão, e começa a poder ocupar esse espaço físico que está lá, até para fazer uma convenção como essa, né? Uma palestra, um treinamento, coisas que antes não eram possíveis no cinema. Há outro aspecto também muito importante, que já foram feitas algumas experiências de sucesso, é a transmissão de eventos ao vivo, como shows de música, eventos esportivos, e trazendo com isso mais receita para o exibidor, que é quem detém aquele espaço físico lá. Muito se fala sobre segurança em digital, mas assim, até fazendo uma analogia com o cartão de crédito, o cartão de crédito na internet é arriscado, mas a gente entrega o cartão na mão do garçom, que passeia com o cartão, ou no posto, ou qualquer coisa assim. O mesmo vale para um filme. Um filme é transportado aqui no Brasil e em muitos outros países, quando você sai talvez dos países mais ricos, por transportadoras, por gente muito simples, que pode fazer qualquer coisa com aquele conteúdo que está exposto daquela maneira. Enquanto que no digital, especialmente quando da maneira que a gente está trabalhando, sem mídia física, trafegando numa rede, a segurança e controle de arquivos é total. O arquivo é criptografado, existe um controle digital de direito autoral, assim, o que dificulta incrivelmente, para não dizer que impossibilita, né? Porque essa afirmação é sempre perigosa. Então, a segurança no digital tende a aumentar. A digitalização. Para fazer um filme digital, as pessoas muitas vezes confundem a produção do filme digital, se ele vai ser filmado ou captado por câmeras HD ou qualquer coisa assim. Do ponto de vista da exibição digital, tanto faz como o conteúdo foi gerado. Por processos químicos, como película de 35, de 70, de 16 milímetros, Super 8, qualquer coisa que seja, como formatos desde os mini DVs caseiros até as câmeras de alta definição digitais. Esse arquivo, esse conteúdo, dependendo de como ele venha, ele vai virar um arquivo. No formato que a gente usa hoje de compressão, no momento a gente está aberto para alguns formatos, mas o que se mostrou mais eficiente nesse momento é o Windows Media 9, da Microsoft, baseado em MPEG-4. Nada tem uma compressão tão alta, mantendo a tamanha qualidade do arquivo. A gente tem um filme que fica com 8 gigabits, 8 gigabytes, na verdade, né? Comparando aí contra um pacote de latas que pesam 40 quilos por filme. Uma coisa interessante também de falar a respeito disso é que, para cada exibição que a gente vê no cinema, você tem um filme que é montado, né? Cada rolo de película só cabe em 20 minutos. Então, quando você vê um filme de 100 minutos, 120 minutos, você está falando em 6 rolos que são montados num processo artesanal de se grudar com cada película daquela com durex, e monta o trailer, e monta a publicidade que vem antes. O processo é dessa maneira, né? Talvez se a gente levasse algum dos nossos filhos para ver esse processo e a maneira como ele constrói a playlist da música que ele ouve, ele vai achar que aquilo é brincadeira. Ele nem faz ideia que os atrás do cinema ainda é montado daquele jeito. Uma outra coisa muito interessante, né, falando da parte de processo, é a coisa da automação. Hoje o que você tem de automação no cinema é se a luz acende, se a luz apaga, cortina, coisas básicas dessa maneira, e que você tem muito pouca
possibilidade de interação, porque são processos eletromecânicos. Quando você está falando uma tecnologia baseada em PC, o mundo inteiro se abre, quer dizer, você pode controlar desde isso a qualquer outra coisa, ter comunicação com bilheteria, você passar o cartão de crédito e saber quem é que está assistindo, quem pagou com cartão de crédito, cartão de débito, você pode saber quem está assistindo, dá para isso oportunidade para quem quer fazer publicidade, publicidade em sala, quer dizer, realmente o mundo como o cinema é hoje, o mundo não vai ver mais no momento digital, quer dizer, novas coisas, até as coisas que a gente ainda nem pensou vão surgindo, porque a gente realmente está modificando essa indústria. Só um pouco. Então, a gente desenvolveu um sistema chamado KinoCast, com tecnologia nacional, no que é core do sistema. Ou seja, a gente não perdeu tempo redesenvolvendo coisas e peças que já estavam prontas. De hardware a software, o que estava pronto, o que a gente podia usar no mercado, foi usado. O que foi produzido aqui é aquilo que o mercado necessitava em termos de adaptar a inteligência, adaptar o modelo de negócio à necessidade do mercado ou aquilo que a gente achava que podia quebrar a barreira. Como eu falei, o tipo de codec que a gente usa, nesse momento é o Windows Media 9, os codecs estão ampliando e melhorando o algoritmo a cada momento, os arquivos ficando cada vez menores, com cada vez mais qualidade. A gente transmite hoje os arquivos via satélite, usando DVB, IP sobre DVB. A gente só transmite arquivos, os arquivos são tocados localmente, controle de licença é feito localmente também. E a gente pode fazer streaming no caso de evento ao vivo, mas para cinema continua sendo um arquivo executado localmente. Todo o controle para os participantes do mercado, tem um desenho à frente que fica mais claro de entender, é feito via web, ou seja, um exibidor que hoje programa a sala dele, mandando fax, mandando e-mail para as suas salas mais distantes, escrevendo, montando a programação em planilha, simplesmente entra num site web, obviamente protegido por senha, e programa exatamente o que ele quer ter na sala dele, né? E isso passa a tocar automaticamente no horário da sessão. Existem mecanismos de segurança, claro, se a sessão, as pessoas não entraram ainda, ele pode segurar a sessão e tal, mas nada pode ser modificado localmente. Toda o playlist é montado no escritório central e você não tem, como acontece hoje, que você tem todos os riscos de, na verdade, numa cidade menor, se o gerente do cinema quiser montar o que ele quiser lá, o filme que ele quiser exibir filme para os amigos, acontece o que ele quiser. No nosso sistema, tudo que é tocado, existe um log, tudo que é tocado, existe controle online, tanto para exibidor como para o distribuidor, que é quem, na verdade, é o dono do conteúdo. As playlists, o que muda também é toda a possibilidade de se fazer publicidade em sala de cinema. Hoje você tem um modelo também que é semanal, que é muito difícil de vender, e a gente passa a fazer vendas por sessão. Tem um caso muito interessante, a gente já está operando, já pôde ter essa experiência, e assim, algumas novas experiências estão acontecendo todo dia. Tinha um anunciante que descobriu que o seu produto, até ração de cachorro, 80% do produto é vendido aos sábados. Ele só queria anunciar em sala de cinema, porque fazia todo sentido, às quintas e às sextas e nas primeiras sessões de sábado. Até pouco tempo atrás, isso não era possível ser comercializado, a partir de agora já é, e a gente já fez essa experiência. Uma outra coisa que muda também é você poder assistir um filme sob demanda. Então, quantas vezes a gente já não chegou numa sala de cinema, num multiplex, e o filme que você quer ver está absolutamente vendido, né? Todas as sessões, e às vezes outras salas, né, vazias ou com ocupação abaixo de 20%. Por que não poder tornar uma dessas salas ou uma dessas sessões abrir com com o conteúdo que simplesmente está vendendo, que está tendo procura? Quer dizer, isso impacta de alguma maneira no modelo do distribuidor, que a gente vai ver lá na frente, mas o que acontece é que você oferece para o teu cliente, do ponto de vista do exibidor, aquilo que ele quer ver, né? Então, assim, a gente teve também uma primeira experiência com o filme Cazuza, no Rio de Janeiro. Ele não tirou uma sessão de um outro filme, de um outro distribuidor, mas ele abriu uma nova sessão, abriu duas novas sessões,
nas salas, a última sessão, a sessão da meia-noite, ele pôde exibir nas 3 salas ao mesmo tempo. Então, assim, do ponto de vista que a gente fez todo esse planejamento, pensou no negócio e botou o negócio para funcionar, e pensando tudo que impactava, é muito gratificante você ver que aquilo que você planejou realmente está acontecendo e está acontecendo automaticamente, é uma necessidade do mercado, né? Como eu vi nas palestras anteriores, o que é interessante é que você realmente não consegue segurar nenhum tipo de onda, por mais que você detenha qualquer coisa do mercado, isso vale qualquer poder do mercado, né? O exemplo das telcos europeias que tiveram que tardiamente se movimentar com relação ao voz sobre IP. Isso, então, já está acontecendo, essa mudança na indústria já está acontecendo. Aqui é um pouco como a nossa infraestrutura está desenhada. Hoje a gente tem, do lado direito da tela, você tem os participantes do mercado. Então, tem as agências de publicidade, que podem entrar e ver as grades que estão disponíveis para elas poderem fazer os seus anúncios, por sessão e não mais por cine semana, como era vendido até então. Os distribuidores, que é quem nos fornecem os filmes, que são codificados e sobem para o servidor central, já criptografados, mas sem modelo de negócio. Ou seja, esses arquivos que estão nos servidores centrais não tocam, eles não têm condição de tocar antes que o distribuidor entre lá e determine a licença para ele. Ele determina a licença por período de exibição, começando numa data e terminando em tal data, e o número de sessões que aquele filme pode ser exibido para cada exibidor, diferente. Ele pode, inclusive, dizer que um exibidor, porque até por questões de mercado, existe uma competição, um exibidor, às vezes, não quer que o concorrente tenha aquele filme e tal, ele pode dizer que o exibidor tem licença para exibir numa sala, num bairro A, e não num bairro B. E aí, uma vez que o exibidor tem a licença, ele entra e programa as sessões. Programa as sessões montando as playlists exatamente como um adolescente faz hoje com as playlists de música. E aí, automaticamente, é interessante também esse crescimento da comunicação entre máquinas. Os servidores centrais, o servidor central fala com os servidores locais, a gente tem 3 bandas passando, 3 bandas no satélite, a gente tem uma aberta para passar os filmes só durante a noite, uma banda bem maior, uma banda menor, multicast essa banda, com forward error control, outra banda de 500, de um sexto da banda para passar publicidade, trailers, e uma banda unicast para controle de todos os logs e de licença. Então, esse processo acontece todo automaticamente entre servidores, sem que haja interferência humana. Claro que tudo aquilo que é necessário aprovar direito e dar licença exige a interferência humana. E aí as playlists são criadas nos players locais, né? Cada sala tem um computador que é chamado de player, cada complexo tem um servidor chamado de servidor local. E aí, se não houver interferência, se não houver atraso, simplesmente o projetor liga, a luz começa a ser reduzida e o filme ou a playlist começa a ser tocada, né? Quer dizer, o que chamava de filme, hoje a gente chama de playlist. Isso é uma tela, só para mostrar uma tela do cinema, quer dizer, isso está totalmente em web. Aí é um exemplo de um cinema com 4 salas. Com um simples mouse over você consegue ver tudo que vai ser tocado em cada sessão. Para contar um pouco como isso interfere na indústria, né? O funcionamento da indústria hoje, a cadeia, de maneira simples, a gente tem produtor, tem distribuidor e tem o exibidor. O produtor é quem produz, cria e é o dono do conteúdo. O distribuidor hoje tem a incumbência de fazer o marketing do filme, que especialmente no que a gente está falando de média, a gente está falando de 80% dos gastos, fazer as cópias, que é o grande custo do cinema, e fazer o agendamento, conseguir colocar aquele filme no maior número de salas possíveis. E aí você tem o exibidor, que é quem tem o cliente e quem vende o ingresso. A relação de receita entre eles, né? O distribuidor divide a receita, a média hoje para o Brasil é 50%, para os Estados Unidos o distribuidor chega a ficar com 90% da receita na primeira semana, porque é muito impactante os filmes que uma major lança, especialmente lá.
E você tem uma relação entre o produtor e o distribuidor, onde ele dá um percentual para o distribuidor, o produtor do filme, porém, o distribuidor faz todos os gastos de lançamento, que é fazer as cópias, que são custos pesados, né? Quer dizer, o número de salas que ele vai ser lançado, vezes 1.500 em média para grandes volumes. E assim, a receita que vem do exibidor para o distribuidor, ela vai ser, primeiro paga todos os custos que o distribuidor teve, e aí sim o dinheiro volta para o produtor. Esse modelo no Brasil, que acontece aqui, ele precisa ser subsidiado, porque o dinheiro nunca é o suficiente para voltar para o produtor. Então, se os filmes não fossem pagos hoje por incentivos fiscais, não seria produzido conteúdo no Brasil. Mas a gente crê, e isso só acontece pela falta de salas, pela falta de possibilidade de se exibir esse conteúdo. É o que nós vamos ver a seguir aí. Bom, rapidamente o modelo nosso de negócio, a gente presta serviço aí para o distribuidor, codificando os filmes e trailers em arquivos, a gente coloca os filmes na sala, né? A gente faz a distribuição logística disso, gerenciamento, auditoria e todos esses serviços que eu demonstrei, que eu mostrei rapidamente via web. Para o exibidor, o que a gente faz é uma flexibilidade, uma grade flexível de filmes, que é uma coisa que ele não tinha antes. E especialmente quando a gente vai para o interior, onde existe a falta de salas, né? Quando a gente não vai para o interior ver cinema, porque não tem cinema lá para ser visto, exatamente pela falta de conteúdo, né? Hoje, em grandes centros, você tem 10, 12, 9 salas com filmes de comédia, arte infantil, uma grande diversidade de conteúdo. Você não consegue ter isso no interior e, portanto, o cinema não sobrevive lá. A gente aumenta muito a receita dele, a gente tem um serviço aumentando a receita dele com publicidade, inclusive, nessa fase de transição, você acaba atraindo mais público para salas que são digitais. Isso é um número interessante, assim, porque eu acho o nosso sucesso no Brasil de estar conseguindo fazer cinema digital, onde o mundo inteiro faz um filme a cada 2 meses. Na Europa, você fala, eu encontrei exibidores com salas digitais que dizem, eu tenho uma sala digital, eu exibi o show do David Bowie. O show do David Bowie foi há 6 meses atrás. Quer dizer, as iniciativas que estão acontecendo lá, justamente por uma proteção da indústria, um problema grande, onde já existe um número suficiente de salas, está permitindo que o Brasil seja pioneiro. O que a gente pode ver aqui é o número de salas por habitante. O Brasil é completamente, é o país que existe cinema com o menor número de telas por habitante, só sendo perseguido aí nesse triste número pela Rússia, né? E sendo que o Brasil já teve já teve mais do que o dobro de salas de cinemas, com 3.200 e poucas salas em 75. O Brasil já vendeu mais de 250 milhões de tickets. Hoje, depois dos números crescentes do ano passado, números que foram comemorados, a gente está vendendo 100 milhões de tickets. Então, assim, é uma indústria que, no mundo inteiro, a indústria sofreu queda com TV a cabo, com videocassete, com todas as novidades tecnológicas, mas ela voltou, recuperou tudo isso e está muito além do que ela já esteve no passado. Só no Brasil que esse número não recuperou por diversos fatores e, inclusive, essa questão da falta de conteúdo, do preço alto da cópia. O distribuidor não manda uma cópia para o interior, porque a cópia vai ter que ficar lá 3 semanas para poder se pagar o custo de ter uma cópia lá parada, não bota o filme no circuito lançador, então toda a marketing que é feito num filme para o lançamento, quando ele vai para o interior já não tem marketing nenhum, o filme já foi esquecido. Então, isso impediu o crescimento das salas e, na verdade, o que aconteceu foi o fechamento de muitas salas durante muito tempo. O crescimento de salas que a gente vê de 95 para cá, 100% focado nos grandes centros, baseado no multiplex. O digital permite que a gente tenha um conceito parecido com o de multiplex, com uma oferta enorme de conteúdo em qualquer lugar, porque você pode ter uma grade flexível. O Brasil só vai crescer em sala se a gente tiver, a hora que o cinema digital estiver implementado. Então, assim, a gente pode levar salas em qualquer cidade. Só 7% das cidades brasileiras têm cinema, isso é um número muito falado. Na verdade, esse número percentual por sala não deve crescer muito, mas o cinema pode ser levado ainda para mais de 400 cidades onde ele não existe, com a chegada do digital. Então, para que fique
né, frisar um pouco o que muda, realmente a grade flexível é a maior oferta de conteúdo. O custo que pode ser cobrado do exibidor é um custo por sessão, não mais ele tem que pegar uma cópia de $1.500 e deixá-la parada lá. Isso gera um aumento de oferta de conteúdo, viabiliza o crescimento nas cidades menores, que é onde o cinema precisa crescer, gera uma segurança para o distribuidor, que também era... O distribuidor mandava o filme e não tinha nenhuma segurança que o filme estava sendo exibido, que o filme ou não estava sendo exibido e que ele estava recebendo a receita devida por esse filme. E o menor risco para o exibidor, que hoje, quando vai para cidades, para mercados onde o cinema não existe, corre um risco enorme de estar montando um negócio e não ter o principal produto que leva o cliente até lá, que é o filme, né? Então, o cinema digital é viabilizador dessa mudança, especialmente no mercado como o brasileiro, como outros mercados, como Rússia, como leste europeu, como a Índia, que já tem muito cinema, tem uma indústria vertical e própria, mas que o digital também faz uma mudança significativa. Eu acho que era isso, era para dar uma ideia de uma aplicação interessante do que a tecnologia pode trazer e do que os avanços pode trazer. É isso aí, obrigado.